Olá! Na aula de hoje começaremos um tópico novo e para aquilo faremos a seguinte pergunta: como sentir a presença de alguém? Como sabe-se que há uma pessoa próxima a nós? Será que conseguimos vê-la? Muito fácil. Se a vemos, sabemos que está aí. Podemos cheirá-la. Às vezes tem gente que cheira bonito, fragrância ou fede. Podemos escutá-la. Por sua voz, podemos distinguir se é a pessoa A, pessoa B, pessoa C. Podemos distinguir se é um homem ou uma mulher, se é nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, enfim, qualquer pessoa. Podemos até beijá-la, degustá-la, saboreá-la. Bom, depende do caso e quem deseja fazê-lo. Mas também podemos palpá-la, senti-la, cutucá-la. Se é dura, uma pessoa musculosa, se é frouxura, uma pessoa, sei lá o que seja. Mas com base nos 5 sentimentos, as 5 sensações, as 5 informações sensoriais que possuímos, podemos determinar alguém. E aí vem a pergunta: como fazem as cargas para se sentem entre si? Ou se sentirem entre si? Como uma carga localizada a uma certa distância sente a presença de outra? Como é que esse balão sendo frotado ou resfregado sobre uma superfície seca consegue elevar os cabelos dessa menina? E o que tem? Por quê? O balão não tem olhos, mas o cabelo também não tem ouvidos para escutar o balão. Como explicar o comportamento que às vezes algumas pessoas lhe acontece de pegar um choque justamente porque ficamos carregados eletricamente, mas os nossos dedos e as cargas elétricas não têm olhos para ver se a maçaneta metálica tem carga. E dessa forma oferecer uma descarga que às vezes nos faz sentir uma faísca, um lampejo pequeno, onde sentimos uma leve dor em nosso dedo indicador. Mas por que as cargas fazem isso? Que tem o espaço circundante para que as cargas experimentem essa atração ou essa aglomeração das cargas negativas em torno da maçaneta e oferecer essa descarga. O que tem o balão para que os cabelos que experimentam, que sentem para que esse balão esteja presente e, portanto, altere o penteado da menina? Essa resposta será respondida hoje. Essa pergunta será respondida na aula de hoje. E para aquilo começaremos com a força elétrica, lembrando-lhes que uma partícula de carga Q, maiúscula, de 1 coulomb, poderá interagir com a partícula Q1 de 1 nanocoulomb, muito pequena, uma bilionésima parte do valor de 1 coulomb, ou potência 10 a menos 9. Se estão afastados uma distância de 1 metro, podemos dizer que a força elétrica tem uma intensidade de 1 newton. E se dividimos essa informação vetorial, esse módulo dividido pela carga, oferecemos ou obtém-se, mediante a expressão da lei de Coulomb, uma informação que está presente como sendo força por unidade de carga, mas sendo equivalente à constante, a carga que gera a interação, e a distância na qual estão afastadas entre si. Por mais que variemos a carga 1, dobrando o seu módulo, o seu valor de carga, dobra a intensidade, ou seja, dobra a interação, agora será uma força com o dobro da intensidade, mas ainda assim a razão continuará a razão do vetor por um número, e esse número sendo um escalar, lembrando-lhes que o produto por escalar, nesse caso, será 1 dividido pela carga, obtendo um vetor, mas esse vetor tem direção, mas o módulo do vetor continuará sendo o mesmo. Quintuplicando, continuará sendo a mesma direção. Magnifica-se a sua intensidade 5 vezes maior, a intensidade da força de repulsão, e se fosse muito pequena, ainda se existe uma força de repulsão pequena, mas fazendo a relação da força, ou fazendo a razão da força pela carga, obtém-se a mesma constante. E esse mesmo vetor continua sendo o mesmo, na mesma direção e o mesmo módulo, se a força fosse no sentido contrário e a carga do sinal negativo. E tendo essas duas informações de sentido contrário e sinal negativo, a razão entre ambas fornece a mesma informação, o mesmo vetor na mesma direção com o seu mesmo módulo. De forma geral, teremos que para uma carga positiva
interagindo com uma carga zero, uma carga de prova, que está a uma distância r da carga maiúscula, amarela, representada dessa forma, que experimentará uma força associada com a lei de Coulomb, proporcional à multiplicação entre as cargas e inversamente proporcional à distância que se acha nas cargas entre si, também proporcional à constante elétrica e associada à sua direção do vetor, associada ao vetor direção para fora. Nesse caso, como são positivas, será uma força de repulsão. Mas fazendo a divisão entre a força pela carga de prova, obtém-se a mesma informação. E essa informação é o que se conhece como o campo elétrico. Ou seja, que essa razão, independente da carga que esteja localizada nessa posição, esse vetor continua invariante, sempre será o mesmo. E essa informação associada à própria carga que gerou a interação é o que se conhece como o campo elétrico, que tem unidades de força de newtons por carga, ou força por carga newtons por coulomb. Ou seja, que para que as cargas elétricas experimentem uma interação, é porque uma e a outra deformam o espaço circundante, oferecem-lhe ao espaço circundante alguma propriedade. Nesse caso, se caracteriza essa propriedade como a geração de um campo elétrico para o caso de partículas que têm formato de ponto. Um formato de ponto, algo que simplesmente denotará uma posição, mas nesse caso tem uma carga localizada nessa posição. E esse campo tornaria-se mais fraco à medida que afasta-se o ponto de observação, pois será independente do valor da carga de teste. Por mais que seja a carga de teste, a carga de prova, qualquer valor, se muda-se o sinal da carga que gera essa interação, o campo mudará de sentido para cargas negativas. Por mais que o módulo seja o mesmo, agora apontará para o centro, para onde está a carga. E essa informação, mantendo o sinal da carga de prova, agora será uma interação atrativa, no caso de uma partícula com carga negativa. Nessa animação, ou nesse site especificamente, espero que entrem e verão como poder interagir de uma forma fácil, didática e gerar um campo elétrico. Vamos ver que funciona bem. Gera-se um campo, põe-se uma partícula, poderá ver representar-se a sua voltagem, que posteriormente lhes explicarei o que significa isso, e o sensor de campo elétrico dirá que é muito mais intenso próximo à partícula. Proporcional ao quadrado à distância, enfraquece-se a intensidade do campo elétrico, mas à medida que aproxima-se, a intensidade do campo cresce bastante. Deforma ou dá uma informação, a carga por estar aqui localizada nessa posição, há alguma informação que circunda a carga. E essa informação é o que se conhece como sendo o campo elétrico, ou seja, que as cargas elétricas interagem, experimentarão uma atração, uma positiva e outra negativa, como consequência de uma explicação que há alguma informação que circunda as cargas. Essa informação é o campo elétrico para uma carga positiva ou negativa. Na carga positiva sai da carga o vetor campo elétrico e na carga negativa aproxima-se a própria carga. Poderão experimentar nessa animação pondo várias cargas ou tentando simular um átomo de alguma forma específica, 3 prótons e 3 elétrons circundantes, que acontece na distribuição do campo. Poderão experimentar bem mais complicado, mas para aquilo eu deixarei que vocês façam em casa essa experimentação. Continuando com a explicação em retrospectiva, tem-se uma carga A e uma carga B, uma positiva e a B também positiva. Ambas experimentam um par de forças de repulsão, mas na posição da carga B, o que existe nessa posição? Na hora de mover a carga B, existirá alguma informação, e essa informação, essa ação à distância, para gerar essa interação, pois nunca se toca nas cargas, essa força de repulsão é explicada mediante o campo elétrico, que é a força por unidade de carga. Em retrospectiva também, o campo elétrico é definido como a razão da força elétrica que experimenta a carga de prova,
Mas se se conhece a carga de prova e se conhece qualquer campo, poder-se determinar a interação que essa carga de prova experimentará como consequência de interagir com esse campo elétrico gerado por uma carga qualquer. Ou seja, o vetor força poder-se expressar como sendo a multiplicação da carga vezes o vetor campo. Ou seja, uma multiplicação de um número vezes um vetor. Esse número podendo ser positivo ou podendo ser negativo, se a carga zero, a carga de prova, é positiva ou é negativa. De ser positiva, diria que a força está a favor do vetor campo, ou seja, uma força de repulsão. De ser uma carga negativa, será uma força no sentido contrário e, portanto, será uma força de atração. As cargas pontiformes é uma idealização física, mas é para dizer e denotar um ponto. Não se pode representar um ponto, é muito difícil, mas um ponto simplesmente representa uma posição. Um ponto não tem dimensão, é simplesmente uma posição, mas aqui faremos na aula um círculo, que representará um ponto. E dessa carga até a posição de observação haverá uma distância, e esse vetor unitário denotará a direção do ponto em relação à carga. Na hora de substituir e fazer bem mais notório uma carga sobre esse ponto inicial e sobre esse ponto de observação, uma carga de prova, poder-se determinar a intensidade do campo elétrico. E se a carga fosse de sentido contrário, portanto a interação será atrativa. O campo elétrico agora será no sentido contrário, indo para onde está a carga que gera a interação. Também se poderia representar cargas positivas, uma força de repulsão, sobre o ponto, removendo a carga, tem-se especificamente nesse ponto um campo elétrico, que vezes a carga resulta na força elétrica. Ou seja, que se analisássemos para qualquer distância onde está esse ponto, teríamos que o campo elétrico é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Se está numa distância, tem um valor ao dobro da distância, aumenta ao quadrado, portanto será 4 vezes menor. Triplicando a distância, 9 vezes menor, e quadruplicando a 16 vezes menor. Se a carga fosse do sentido contrário, a mesma informação continua, pois a interação será no sentido contrário, mas o campo só pertence à carga que gera a interação. A intensidade do campo também será inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, que o vetor campo elétrico produzido em cada ponto de uma carga positiva fixa é de afastamento, ou diria-se radialmente para fora. Ou seja, desses pontos localizados em torno dessa carga positiva, o campo elétrico aponta para fora, da distância radial para fora. Essa direção que a intensidade visualiza-se entre esses dois pontos, pois esse está mais afastado, a sua intensidade será menor, e esse que está menos afastado, a sua intensidade será maior. Lembrando-lhes que a constante eletrostática ou a constante elétrica tem essa expressão, mas numericamente usaremos muito mais, e a intensidade do campo será o módulo da carga. Quão intenso será esse campo? No caso em que a carga que gera o campo é de sinal negativo, agindo sobre uma carga positiva, experimentará uma força de atração. Independente da carga que esteja aqui, o campo elétrico será apontando ao centro ou apontando à carga que gera a interação. Em função da distância, o módulo, em virtude de que é o valor absoluto da carga, positivo ou negativa, tem a mesma quantidade em módulo, decai ou diminui inversamente proporcional ao quadrado da distância. À medida que aumenta a distância, torna-se mais fraco o campo. Sendo uma carga agora negativa, existirá uma repulsão, as cargas negativas repelem-se, mas ainda assim a informação do campo continua a mesma e o comportamento em relação à distância continuará da mesma forma, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, que o vetor campo elétrico produzido em cada ponto de uma carga negativa fixa é de aproximação.
ou radialmente para dentro da carga. Nos mesmos pontos anteriores, agora a direção do campo elétrico apontará assinalando aonde que está a carga. Essa posição específica, cuja intensidade associada com o módulo da carga é inversamente proporcional ao ponto de quão afastado está em relação a essa carga que gera essa interação, esse campo elétrico circundante à própria carga. Começaremos com esse exercício 1. Determinar o módulo do campo elétrico produzido por uma carga de 4 nanocoulombs sobre o ponto situado a uma distância de 2 metros em relação à carga. Ou seja, o campo elétrico é proporcional à constante elétrica, o módulo da carga e a distância de afastamento ao quadrado, inversamente proporcional a essa distância. Substituindo os valores, a constante eletrostática 9 vezes 10 à nona potência, newtons vezes metro quadrado dividido por coulombs ao quadrado, que multiplicam a carga em nanocoulombs, a nona potência, ou a potência nona negativa, dividido por metros ao quadrado. Coulombs corta com 1 dos coulombs, e metro quadrado, pois aqui resulta 4 metros quadrados, o metro quadrado corta com metro quadrado, obtendo newtons por coulomb, e cujo valor numérico é 9 newtons por coulomb. É a intensidade do campo elétrico observada a 2 metros de distância dessa carga, mas 2 metros de distância é em qualquer direção. Nesse caso, somente foi determinada a intensidade. No exercício 2, uma carga pontiforme de menos 8 nanocoulombs está localizada na origem. Determinar o vetor campo elétrico para o ponto localizado nas coordenadas do ponto em x 1,2 metros e no y menos 1,6 metros, como representa-se nessa imagem. Na origem está a carga, mas o ponto está nessas posições, 1,2 metros em x e 1,6 na direção contrária do eixo y, ou seja, para baixo. Para aquilo, vamos determinar inicialmente o vetor posição do ponto em relação à carga, ou seja, conhecendo as posições, diria-se que tem componente em x e componente em y no sentido contrário do eixo y, para baixo. Cujo módulo, podemos determiná-lo mediante o teorema de Pitágoras, será a raiz quadrada das componentes ao quadrado, da soma das componentes ao quadrado, obtendo 4, mas que as unidades são metros ao quadrado, pois a potência 2 age também nas unidades. E a raiz quadrada dessa informação numérica e dessa informação em unidades, elimina-se a segunda potência e obtém-se 2 metros de afastamento. 2 metros haverão do ponto até a origem, onde está a carga que tem formato de ponto. A direção do vetor unitário. Qual será a direção em relação à carga? Para onde que está esse ponto em relação à carga? Será obtido mediante a divisão do vetor posição pelo seu módulo de 2 metros, ou seja, 1,2 metros dividido por 2 metros. Os metros com metros simplificam-se e a metade de 1,2 é 0,6. 0,6 tem de componente no eixo x e menos 0,8 de componente no eixo y. Esse vetor tem módulo 1, mas pelo menos denotará a posição do ponto P em relação à própria carga. Esse vetor pequeno simplesmente dirá para onde está o ponto P, aonde se deseja fazer a observação e a medida da intensidade do campo elétrico. O módulo do campo elétrico por uma partícula pontiforme, ou por uma carga pontiforme, é proporcional à sua carga vezes a constante, dividido pela distância de afastamento ao quadrado. Ou seja, substituindo os valores e simplificando as unidades de metro quadrado com metro quadrado, de coulombs com 1 dos coulombs. E essa potência aqui é menos 9, peço desculpas porque é nanocoulombs, menos 9. Menos 9 com 9 positivo, que está aqui, simplificam-se, será 9 vezes menos 8 dividido por 4, ou seja, uma intensidade do campo equivalente a menos 18 newtons por coulomb. Como representar o vetor campo elétrico? Já conhece-se a sua intensidade e conhece-se a direção que está ao ponto em relação à carga que gera essa interação, ou seja, que o vetor campo elétrico é módulo e direção. Já sabe-se o seu módulo,
a sua intensidade do campo e a direção. A direção onde que estará no sentido contrário, pois tem-se o sinal negativo, ou seja, no sentido contrário dessa linha que interliga a posição P, do ponto P em relação à origem, apontando para a carga de sinal negativo, cujas componentes será a multiplicação no eixo X de 0,6 no eixo X vezes 18, obtendo o negativo de 10,8 newtons por coulomb, unidade de campo, na direção onde a componente em X está apontando no sentido contrário, aonde aumenta o eixo X, e no eixo Y, um sinal negativo com negativo torna-se positivo, e 0,8 vezes 18 é equivalente a 14,4, ou seja, apontando para cima. O campo elétrico no eixo Y e apontando para a esquerda é o que simboliza esse sinal negativo ao longo do eixo X. Ou seja, que já determinou-se o campo elétrico, a sua componente em X e a sua componente em Y. A sua intensidade é menos 18, ou poderia também se dizer, a sua intensidade do campo é 18 newtons por coulomb. Mas esse sinal negativo está associado a que a carga que gera a interação é negativa. Por isso que o vetor campo elétrico tem a direção contrária do vetor que denota a posição, o vetor unitário. Então, tendo a intensidade e a direção, constrói-se o campo elétrico. O exercício 3, lhes explicarei, mas é um exercício adicional. Estará nesse final de semana para ser entregue a próxima segunda-feira. Valerá por 2 pontos para a primeira prova que façamos, referente ao tópico de força elétrica, vetores e agora campo elétrico. A prova posteriormente a marcaremos para fazê-la. Está associada principalmente com a noção de vetores, mas um vetor é força e outro vetor é campo elétrico, mas todos são vetores. Nesse caso, tem-se essa configuração, como mostra-se aí na imagem. Com base nas informações da figura, determinar o vetor campo elétrico gerado pela configuração em ambas cargas, a configuração de ambas cargas sobre o ponto A e sobre o ponto B. O ponto A localizado nessas coordenadas y e x, que visualmente puder-se determinar, e o ponto B na metade, só que para cima. Qual será a intensidade do campo elétrico total se o campo está associado com a soma entre campos, a soma de interações sobre o ponto A, a uma carga 1 que gera um campo sobre o ponto A, a uma carga 2 que gera um campo sobre o ponto B. Mas a soma dessas interações é a soma de vetores. E pela regra do paralelogramo, obtém-se o vetor resultante. Quanto vale esse vetor? Qual será a sua componente x e y? Igual para o ponto B. Qual será a sua componente x e y do vetor campo elétrico resultante sobre o ponto B? Quem deseja fazê-lo, ficará à vontade até a segunda-feira, até às 7 horas da noite da segunda-feira, e será pelo Google Class. Se me faz entender, até aqui a aula de hoje, nos veremos numa próxima.